Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Dentro do programa Mais Gestão Menos Risco, hoje nós vamos falar com 3 jovens mulheres. A Cíntia Souza, extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que junto com outros extensionistas verificaram um problema para produzir café com melhor qualidade. E a Simone Maia e a Pauliene Souza, que pertencem à Associação Mulheres do Café do Norte Pioneiro. A Simone Maia nasceu em Curitiba, largou todas as suas atividades e foi se dedicar, junto com seu marido, a uma pequena propriedade no Norte Pioneiro produzindo café. E a Pauliene Souza vai falar sobre sucessão familiar, porque devido a um problema físico com seu pai, recebeu a incumbência de tocar a propriedade agropecuária também na mesma região. Daqui a pouco, você verá e ouvirá os depoimentos dessas 3 jovens mulheres, uma falando sobre sucessão familiar e a outra sobre o protagonismo feminino no campo. A Pauliene Souza se formou em engenharia agronômica, desenvolvia outras atividades e, de repente, por um problema físico surgido com o seu pai, teve que assumir a propriedade que era gerida pelos seus pais. Pauliene, você poderia contar para a gente como isso aconteceu? Sim, a história da minha família com o café, né, se inicia lá nos anos de 1800, então a ligação com o café já é centenária, né. Meus ancestrais vieram da Itália, né, para o Brasil, se alojaram primeiro em São Paulo, trabalhavam lá e depois foram para a região de Umuarama. Após a geada de 75 e o advento do nematóide lá nessa região, né, a família do meu pai, né, migrou para o Norte Pioneiro, também porque já eram acostumados a trabalhar com o café sempre, né, sempre na cultura do café. E aí lá eles conheceram, ele conheceu a minha mãe, né, no Norte Pioneiro. Então eu falo que se não existisse o nematóide, é uma praga ruim, mas eu não teria nascido se não fosse pelo nematóide, né? Então, foi essa transferência de região, né? E ali eles começaram a desenvolver atividade, mas ainda trabalhando para outras pessoas, né? Como empregados. Sim. E aqui eu ressalto a importância das políticas públicas, né? Porque de acesso à terra, de acesso ao crédito, porque lá no início dos anos 2000, eles acessaram o Banco da Terra, a política pública do Banco da Terra, e adquiriram a propriedade. Então, meu pai... E é uma pequena propriedade. Uma pequena propriedade de agricultura familiar. Então, lá no início dos anos 2000, eles adquiriram essa propriedade em sociedade, porque minha mãe é funcionária pública, então meu pai não consegue acesso à terra, né? Mas meu tio, né, irmão dele, adquiriu essa propriedade e eles são sócios, né? Hoje já quitaram a terra e eles desenvolvem hoje, né, na terra própria deles. Então eu vim para Curitiba, estudei, né? Minha mãe também. Então tudo que hoje nós temos, né? Eles conseguiram proporcionar os estudos tanto para mim quanto para minha irmã, quanto para os meus primos, né? Todos nós estudamos aqui em Curitiba, foi da renda do café. Então, o café é super importante, né? A cafeicultura é super importante na vida do pequeno agricultor, né? Porque sem ela, sem essas políticas de incentivo, né? Nós não teríamos conseguido chegar hoje, né? Até onde a gente chegou, né? Ter os estudos e assim por diante. Então, eu trabalhava fora, né? Na iniciativa privada. E devido a esse desgaste ósseo que meu pai teve, eu tive que retornar para a propriedade, né? Ou seja, é a partir desta doença, digamos assim, dentro desse problema, que o seu pai não conseguia mais desenvolver as atividades dentro da propriedade e você foi chamada para
passar a desenvolver isso. Isso, Aí meu pai, muito preocupado com o que ele ia trabalhar, realmente ele estava praticamente sem mobilidade nenhuma, né? Com muita dor. Hoje ele já fez a cirurgia, né? Mas ainda assim, devido a essa prótese, ele não vai poder desempenhar, por exemplo, atividades de carregar peso. Tem algumas certas atividades da cafeicultura que precisam de uma certa força, de uma certa resistência, que ele não vai conseguir desempenhar mais. Então, resolvi retornar para a propriedade, né? Já tinha Em resumo, você não foi preparada dentro de um processo de sucessão familiar. Foi esse problema que te obrigou a vir para a propriedade sem nenhuma preparação prévia. Isso mesmo. E tanto eu não fui preparada, quanto meu pai também não está preparado para que eu assuma as funções ali, né? Então, tem uma certa resistência, né? Italiano, que por si só já tem aquela, né, resistência para tudo. Então, novas tecnologias, às vezes ideias que eu trago, né, do meu conhecimento, do que eu adquiri, ainda tem uma certa resistência, assim. Tudo ele acha que talvez não vai dar, mas depois acaba que ele vai percebendo que talvez é o melhor caminho a ser seguido, né? Então, ninguém está preparado. Então, isso é um ponto muito importante para ser desenvolvido, principalmente nas pequenas propriedades. Por quê? Antes eram apenas 2 famílias. Hoje já está aumentando o número de famílias que vão depender da renda da mesmo pedaço de terra. E são pequenas propriedades. Então, como fazer para essa propriedade gerar mais renda para manter mais famílias e com uma certa qualidade de vida, né? Aquela agricultura de subsistência, eu acho que não deve existir, né? Tem que ser uma agricultura na pequena propriedade, da agricultura familiar, que dê uma certa qualidade de vida para todo mundo, né? Que dali usufrui. Ou seja, não importa ser uma pequena propriedade, ela deve ser conduzida em bases de uma boa gestão, em bases empresariais, olhando o aumento da produtividade, a redução de custos, a melhoria da qualidade do produto, para isto gerar mais renda. Isso. E hoje, o que nós vemos? Conduzir a propriedade de uma forma mais sustentável, reduzindo insumos, reduzindo os custos, gerando renda através de industrialização do produto, né? A Amo Café o projeto Mulheres do Café foi algo muito importante, né? Que trouxe tecnologia, trouxe capacitação, né? A minha tia hoje, a gente tem uma sociedade, então a gente já está criando uma marca própria para industrializar e gerar valor, né? A gente está pensando já daqui para frente no turismo rural, para agregar ainda mais valor para a pequena propriedade, né? Então, são diversos os caminhos que nós podemos seguir para que essa sucessão dê certo, né? Porque senão vai acabar fadada ao fracasso mesmo, né? Se a gente não pensar em formas de diversificar, não só depender do café, né? Porque o café são 4 meses, claro, que vai o ano todo cuidando ali, né? Mas agregar de outras formas, né? Com o turismo, outras culturas também. Hoje a gente vai apostar no cultivo agroflorestal, para trazer esse olhar mais sustentável para a nossa propriedade, né? Agregar valor naquele pequeno pedaço de terra que nós temos. Você, Pauline, e a Simone, inclusive, fazem parte da diretoria da Associação Mulheres do Café do Norte Pioneiro. E participar desta diretoria, desta associação, e ter este grupo que busca melhorar a qualidade do produto, inclusive com marca própria e conseguindo, consequentemente, maior renda, você acha que isso pode ser estendido, inclusive, para outras atividades? E você acha que isso pode atrair também mais mulheres para este grupo, para ir aumentando a produção e a renda de todos? Sem dúvida, eu acho que a metodologia do projeto Mulheres do Café, ela é aplicável a qualquer outra cultura. Assim como é aplicado na cafeicultura, qualquer outra cultura também pode ser aplicada essa metodologia, que fortalece o município, fortalece a região, fortalece os produtores, né?
esses produtores serem organizados, isso fortalece muito, sabe? O cooperativismo, o associativismo, isso traz só pontos positivos, né? Para todas as culturas, não só para a cultura do café, mas acredito que se tivesse essa metodologia aplicada a outras culturas, teria sucesso da mesma forma. E agora, junto com o seu pai, você está conseguindo transmitir a ele também que esses aperfeiçoamentos tecnológicos são extremamente importantes? Como é que está essa relação agora? Agora, depois que ele já passou pela cirurgia, né, ele já está começando a voltar às atividades, então ele já está ficando mais feliz agora que ele vai, não de todas as atividades, mas participar de algumas, então acho que agora ele vai aceitar melhor do que quando ele estava só afastado, né? Mas é um desafio, garanto que para ele também não está sendo fácil, né, porque ele não foi preparado para isso, de uma forma tão abrupta assim, né, me passar a sucessão, mas a gente vai alinhando. Eu acho que meu conhecimento técnico também agrega muito, né, para a propriedade, não só para a propriedade, mas para o grupo de mulheres também, né. Hoje já penso em levar meu conhecimento técnico, né, para elas, e eu tenho certeza que desafios são fortes, são grandes, mas que a gente consegue passar qualquer barreira, né. A gente passou aí pela barreira da saúde, que é a mais delicada, né, que a gente pensa assim, a gente não vai conseguir passar por isso, e a gente está passando, então eu acho que tudo a gente consegue ir adaptando e melhorando tudo aquilo ali, e a gente vai, né? É família, a gente tá aí há anos, é uma família centenária que mexe com café, nós somos os últimos e a gente não pode deixar que isso acabe, né? Então, meu pai e meu tio são os últimos que ainda permanecem na cafeicultura, e eu tô aqui para não deixar isso findar, né? E qual a mensagem que você diria aos outros jovens, homens ou mulheres jovens, que queiram permanecer na atividade fazendo a sucessão dos seus pais? O que você diria para eles assim de mais importante? Eu acho que é perseverança, né? É se capacitar primeiro. Eu acredito que a gente não pode deixar de estudar, a gente tem que ir se capacitar, trazer tecnologia, não deixar o pequeno agricultor na mão, né, de revendas e essas coisas. Então, saber o que tá, né, fazer as melhores escolhas e não desistir, né. A pequena propriedade, ela é capaz de trazer renda se você tiver conhecimento para fazer com que ela seja rentável, né. Então, tecnologia, baixar custo, e isso a gente só consegue através de capacitação e de conhecimento. De outra forma, não tem como. Pauline, uma boa notícia para você que falou desenvolver atividades de turismo. Hoje existem recursos de financiamento para se desenvolver roteiros turísticos aqui no Paraná, é o Fungetur. Esses recursos e o como fazer isto podem ser buscados através da Secretaria do Turismo. E vários roteiros já existem implantados no Paraná com enorme sucesso, trazendo renda, trazendo emprego para as famílias que com isso desenvolvem mais uma atividade além das atividades de produção propriamente dita. E para finalizar, como se sente você agora à frente do negócio da sua família? Acho que está sendo muito desafiador, não só pela essa sucessão muito sem planejamento, sem muito, né, a gente ter conversado muito antes, foi meio que do nada assim, mas eu me sinto muito feliz, sabe? Desde sempre eu gostei muito da agricultura familiar, foi dali que veio a minha paixão pela agronomia. E tô muito realizada hoje, sabe? Muito realizada em estar junto com o projeto, estar à frente, né? Participando da diretoria e na propriedade fazer a gestão ali e ver que o meu conhecimento hoje está dando o retorno social para a comunidade, que eu acho que isso foi desenvolvido em mim dentro da universidade, mas para minha família também, né? Principalmente para minha família. Eu acho que o retorno, o meu conhecimento dando um retorno para minha família está sendo
a forma mais gratificante, que antes na iniciativa privada eu não tava tendo isso, sabe? E hoje eu tô muito feliz de ter voltado. Está aí um exemplo de uma jovem que acreditou nela mesma. Buscou vencer as dificuldades que acontecem naturalmente e hoje conduz a propriedade que era da sua família e é da sua família ainda, e com excepcional resultado, como vocês viram, econômico, social e ambiental. Está aí um exemplo para os demais jovens que se encontram na mesma situação e que gostariam de trilhar o mesmo caminho. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.